Importância do processo administrativo. CPC diz o seguinte: considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles mostrar-se incontroverso. Não depende de prova os fatos admitidos no processo como incontroverso. De novo, eu tenho um pedido no INSS de tempos especiais. O INSS reconheceu o primeiro, reconheceu o segundo, reconheceu o terceiro. E o benefício foi indeferido. Se eu for entrar com ação judicial, eu vou rediscutir todos os períodos. Por quê? Os outros períodos são o quê? Os outros períodos são o quê, gente? Incontroversos. E como é que você vai demonstrar para o juiz que esses períodos são incontroversos? Com o processo administrativo. Então veja, nós já temos uma decisão do Supremo que fala que se você apresentar um fato novo, o INSS precisa se manifestar. Muitos advogados tinham a seguinte estratégia: eu vou dar entrada no requerimento administrativo, não vou apresentar um documento fundamental para análise, esse processo vai ser indeferido, eu entro na justiça, apresento o documento e pego a DIP desde lá. Falta interesse de agir e você vai ser multado por litigância de má-fé. Não caiam nessa besteira, tá, gente? E foi o que a gente falou. O processo administrativo ele tem que ser o mais bem instruído possível. Por quê? Se ele está com toda a documentação necessária e o INSS nega, quando você for para a justiça sem apresentar o fato novo, e vai ser possível o reconhecimento do seu direito lá atrás, aí sim você vai pegar esses atrasados todos. Tá? E para você instruir corretamente o processo administrativo, você tem que conhecer os atos administrativos. Hoje, vocês acham que um processo administrativo é bem instruído sem vocês conhecerem a IN 77? Não. Sem conhecer como que se organiza o atendimento público nas unidades do INSS? Sem conhecer a portaria que trata das regras e procedimentos para requerimento, concessão, manutenção e revisão do BPC? Você vai instruir um PPC sem conhecer essa portaria aqui? Vai ser um processo bem instruído? Quer ver uma coisa só? Uma pessoa que recebe o BPC, uma renda, R$2.000 por ano, tem direito ao BPC? Sim. Tem! E sabe onde é que está isso? Nessa portaria, que diz lá, no artigo 8º, inciso 3, a linha E, que a renda sazonal ou eventual, que consiste nos rendimentos não regulares, decorrentes de atividades eventuais exercidas em caráter informal, não serão computadas na renda bruta familiar, desde que o valor anual declarado dividido por 12 seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se você recebe por ano 2.994, que equivale a R$ 249,50 por mês, você tem direito ao LOAS. A Constituição diz isso? A lei diz isso? O decreto diz isso? Preciso conhecer o ato administrativo. Outra coisa que a portaria diz: o valor do BPC não está sujeito a descontos de débitos originários de benefícios previdenciários recebidos indevidamente.
A pessoa recebeu uma pensão por morte indevida, a pensão foi cessada. Ela tem direito a um LOAS. Esse valor indevido pode ser descontado no BPC? Vocês sabiam disso? Você sabia que a cobrança dos valores pagos indevidamente no LOAS depende de apuração e comprovação do dolo, fraude ou má-fé? Do contrário, ele não será devolvido. E você tem tudo isso onde? Lá na portaria. Aí, no caso, professor, é aquela história que o senhor falou no início, foi terceiro, que a pessoa não poderia voltar a trabalhar, né? Ele pode até voltar a trabalhar, mas fica suspenso, não é bloqueado. Mas só o LOAS deficiente. Só o deficiente. O idoso não. Idoso não. Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. Conhecem? Conhece que eu falo assim, já leram? Conhecer? Aí o pessoal fala assim, a gente dá aula no país inteiro, né? Ah, você que é bom porque você trabalha viajando, conhece um monte de lugar. Eu falei, conheço um monte de lugar. Todos os aeroportos, hotéis e locais de aula eu conheço, mais nada. É a mesma coisa. Não é saber que existe um manual. Você sabia qual era o ato que aprovou o manual? Não. Resolução 637, 2018. A doutora levantou a mão? Nesse vídeo anterior, o senhor falou da questão do BPC, só uma dúvida, o senhor falou que no caso não pode descontar. E ao contrário, no caso, a pessoa recebia um LOAS, né, desconto é disso como misturar, para que o dependente receba a pensão, e aí nós tivemos que é descontar. Aí desconta. Sim, obviamente. Aí não tem problema não. Um dia na agência, a mulher chegou, ela estava engolindo o servidor. Você estava descontando o dinheiro dela, aí ele foi explicar toda a delicadeza que aconteceu justamente isso. Não, mas acontece muito. Acontece muito isso. A gente pega direto. O Manual de Perícias Médicas, por exemplo, diz que as cópias de todos os documentos sob sigilo profissional poderão ser fornecidas pelo setor administrativo da agência mediante autorização expressa por escrito do próprio assistido, devidamente identificado em atenção ao dispositivo constitucional nos incisos tais e tais. Hoje esse laudo está lá no meu INSS, mas alguém antes disso já teve problemas para pedir o laudo do SAB, inclusive, e não conseguiu? Se você levasse o manual na página 72 e abrisse lá, você ia ter algum problema? Mas, professor, posso... Por favor. No próprio manual de perícia, no item 12.5 é o que o senhor me retrata mais ou menos esse mesmo texto. Só que o que é que na agência é alegado para a gente? Que não está mais sobre a gerência da APS a disponibilização desse laudo. É do médico agora, está atrelado ao... O que é que acontece? Os peritos médicos federais, eles saíram do INSS, mas vem cá, você já tem um processo formado. O laudo está no processo. É o que me entrega, mas está na tela, sabe? A gente não pode entregar, tem que ir para fazer, para ver a autorização, para a gente poder entregar. Mas quando a gente pede a conta do processo administrativo, ele tem que vir na totalidade. Ele tem que vir todo, até porque, gente, foi que a gente viu que na própria AN fala, os documentos sob sigilo, eles têm que ser entregues no caso de um novo requerimento administrativo ou de um processo judicial. Quer ver outra coisa? Eu contextualizo que a Procuradoria, nos meus casos de auxílio-doença e aposentadoria privada a Procuradoria, ela sempre acosta aos autos o laudo tranquilamente. Lógico. Para ele, Exatamente. tratamento para mim que passou desse... Quer ver outra coisa que diz lá no manual? Item 3. O requerente tem direito de solicitar a presença de um acompanhante durante o ato pericial. Caberá ao perito médico a autorização do pleito, devendo fundamentar a negativa, caso considere que a presença do acompanhante possa interferir no ato pericial. E isso, inclusive, na Lei 13.846, recentemente, foi replicado.
que é uma prerrogativa do perito ter uma pessoa não médica apenas se ele autorizar. Lógico, vocês vão ter toda a dificuldade do mundo que o perito não vai querer deixar você entrar lá. Você pode levar um médico assistente? Pode, ele não pode se negar, que é outro médico. E para ele dizer, não, você não vai entrar, fundamente. Sim, eu sei que é. Sempre será. O CRM diz que se você vai autorizar, mas só com apoio técnico. Sim. Só que o CRM diz isso para regular a série. Pois é. Mas você tem um ato assinado pelo presidente do INSS, dizendo, olha, você tem direito. Nós, ainda bem que ele falou isso, nós já fomos, enquanto comissão de direito previdenciário, lá no CRM. Foi Jó. Vamos lá fazer, porque os peritos não permitiam, mesmo com inscrições, eles ainda botam muita banca. Mas se você chega assim, olha, eu quero, como advogado, entrar na perícia. Não, você não vai. E você não tem um ato administrativo para comprovar que você pode fazer essa solicitação. Uma coisa mesma coisa que eu falo assim, os próprios servidores às vezes, eu quero determinado documento. Não dá não posso dar não porque é interno. Interno? Me fundamente, onde é que está escrito que ele é interno? Uma coisa é você falar, outra coisa é você ter um respaldo em atos administrativos. É importante você saber que o INSS paga diárias e despesa de transporte quando a pessoa vai fazer uma perícia de BPC em outra cidade. Sabiam disso? Cadê o ato? Me comprove que isso existe. Cadê o ato? Entendeu o que é que eu estou dizendo? O ato é um memorando circular de 2015 que fala disso. O memorando circular conjunto fala da possibilidade de solicitar um acompanhante no ato da perícia. Vocês, como advogados, têm uma prerrogativa de ser atendido prioritariamente, sem senha e podendo protocolar tantos quantos requerimentos quiserem? Tem? Com base em quê? Na ACP. Onde é que está o documento que autoriza você a fazer isso? Qual o número da ACP? Alguém sabe? Acho que tem uma porcaria do INSS. Qual? Sem olhar. Entendeu por que vocês precisam conhecer os atos? O que você está falando, doutora, é esse memorando circular conjunto número 16, de 2017. Aí eu tenho uma das vezes que o político coloca, prega lá no texto. Que diz o seguinte. Dá para enxergar aí? Considerando parará, que em sede liminar o juiz determinou no INSS que garanta aos advogados atendimento diferenciado nas suas agências, sem agendamento prévio, em local próprio, independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente. Se abstenha de impedir os advogados de protocolizarem mais de um benefício por atendimento, bem como de obrigar o protocolo de documentos e petições apenas por meio de agendamento prévio e retirada de senhas, fixando multa para o caso de descumprimento. Só faltava 50 mil em favor do causídico que estiver... Eu também gostaria. Sonhar não custa nada. Só que isso aí, gente, não se aplica nas agências que tenham... As agências do INSS que têm 10 ou menos servidores em exercício deverão fixar aviso constante no anexo 2 para esclarecimento aos advogados da obrigatoriedade por parte do Instituto ao respeito das prioridades legalmente definidas em relação ao atendimento preferencial nos termos da presente ação civil pública.
Então, o que é que vai acontecer? Se você tem 10 ou menos, ele vai dizer o seguinte, olha, tem gente aqui que é prioridade, que é maior parte da clientela. É gestante, é idoso, é deficiente, é doente. E aí ele vai lhe dar uma senha também, nesses casos, para você concorrer com todas as prioridades. Quando você tiver mais pessoas em teletrabalho, nas CEAPs, nas CEABs, você vai ter 10 pessoas na agência? Essa ACP vai perder o objeto? Professor, mas ele não fala nem em exercício. O fato de ele não estar presente, ele não está em exercício. Não. Ele está falando do atendimento presencial. Isso aí são dois em exercício. Professor, mas também está na O questão. telepresencial não é exercício. Mas não é presencial. Ele só não está ali, ele está dizendo que Não. Mas, professor, com essa questão de netestamento digital, acabou, porque antigamente as agências que eram lotadas, eu chego no tempo quase ninguém. Não tem nem gente para ser atendida e nem gente para atender. Por isso, pessoal, a importância de alguém aqui não fez ainda. Alguém aqui não fez ainda o acordo, o termo de convênio. Todos vocês não fez. Então tem que fazer no meu INSS ou tem que ir presencialmente. Não, estou falando assim, quem não fez, quem não assinou o termo, não vai poder utilizar o SAG. Consequentemente, vai ter que ir presencialmente protocolar ou fazer pelo meu INSS do cliente. E eu lhe pergunto, se você tem hoje o sistema do advogado para fazer os requerimentos, vocês vão advogar somente aqui no Piauí? Só no Maranhão? Só em Pernambuco? Vocês vão advogar onde? Brasil todo. Tá esperando o quê, doutora? Diga. Aprender a se fazer o primeiro. Agora eles estão pedindo um termo de representação da entidade conveniada, coisa que antes eles não pediam. É erro do sistema, não tem que pedir isso não. Entre em contato com a OAB, isso é erro de sistema, porque ele pede o termo de responsabilidade. Não vai concluir, é erro do sistema. Ele não liga na OAB, para a OAB, na OAB não tem um responsável pelo... Falou que a gente poderia colocar esse termo aí que a gente fez para poder ter acesso à senha. Mas esse você tem que colocar de qualquer jeito. O que ele está pedindo, você entra ali no meu INSS Net e consegue. É, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele não tem que pedir o acordo que o INSS fez com a OAB. É isso que eu estou dizendo, é erro de sistema. Liga na OAB, fala com o responsável, pelo menos assim, todas as OABs têm um representante que cuida para poder fazer o seu cadastro como advogada para lhe dar o acesso à senha. Não, gente, vamos lá. Sempre. Agora abriu para o termo do advogado, a gente não precisa mais estar. É isso, mas é o que eu estou dizendo, é erro no sistema. Toda a OAB tem um responsável que vai operacionalizar. Seja para você se cadastrar, para renovar a senha, se deu qualquer problema. Nesse caso, a orientação é, pediu isso, deu erro de sistema, liga na OAB, na parte de informática. Não sei como é que funciona aqui. O rapaz disse que eu posso colocar esse termo que eu fiz na primeira vez para poder ter a senha do INSS digital. Sim. Que eu posso colocar substituindo por esse termo de compromisso que a gente assinou para poder distribuir. Sua OAB aqui em Teresina? Foi essa a orientação? Como cada gerente, como cada OAB, cada seccional fez um acordo diferente com o INSS local, lá em Brasília, a orientação é, isso é erro, eles não têm que pedir o acordo assinado da OAB com o INSS. Liga, eles entram em contato com o INSS para poder resolver esse problema de sistema.
Pois é, tem que ver. Porque, na verdade, esse acordo, gente, ele deveria ser nacional. Então, uma pessoa que quer Quando direito previdenciário, Eu sou do Maranhão. e aí, em relação a isso, o que está sendo feito? Eu vou deixar O que acontece? Isso aí tem que ser resolvido internamente. Mas o importante é que vocês não deixem de fazer este cadastramento na OAB para ter acesso ao sistema. Professor, rapidinho, essa questão do curso que a gente recebe e paga, o pessoal do DPC, e o pessoal da reabilitação também, né? Está pago. Sim. Para se deslocar, alimentar. Isso. Memorando circular conjunto, resoluções, portarias, instrução normativa 77. Vocês precisam conhecer e vão ter acesso como? Além do DVD. Já ouviram falar nesta lei aqui? Na LAI? Ela garante que qualquer interessado pode solicitar informações por qualquer meio legítimo, mediante identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Qual é qualquer meio legítimo? Telefone, e-mail, carta, pessoalmente. E são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos da solicitação. Eu quero um memorando circular conjunto número 10, que fala da autorização da perícia médica. Não pode lhe perguntar, para que você quer? Não pode. Você pode solicitar isso nas agências pessoalmente? Pode. O que é que eles vão dizer? Não, não tem no site. Ah, é interno, não sei o quê. Não existe interno. Vocês podem fazer a solicitação por meio deste site. A internet está meio lenta aqui hoje, né? Conhecem o ESIC? Este é o sistema de acesso à informação. Você vai fazer um cadastro aqui, onde tem cadastre-se, colocar um usuário e senha, e a partir daí vocês podem fazer solicitações de informações para qualquer órgão público do Executivo Federado. esic.cgu.gov.br esic.cgu.gov.br ESIC. E de eletrônico, S de serviço, I de informação, C de cidadão. .cgu.gov.br. E a partir daí vocês podem fazer a solicitação. E o bom desse site é que quando vocês fazem uma solicitação de um memorando, por exemplo, eles vão mandar o PDF e isso vai ficar ESIC-CGU barra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vai ficar na nuvem, vai ficar no Google. Então se você botar memorando INSS solicitação de acompanhante na perícia, no Google é capaz de você já ter ele aqui. Vamos fazer um teste. Não existe, é? Aqui, tá vendo? Aqui tem, consulta ESIC-CGU. Os memorandos, eles sempre ficam aqui nesse formato, tá vendo? Esse aqui não é esse especificamente.
Deixa eu ver se a OI 177 está aqui. Aqui, ó. Consulta ESIG CGU está aqui, por exemplo, uma orientação interna do INSS que já foi solicitada via esse site, ela fica assim, consulta ESIG CGU, e aí vem o número do documento e você consegue acessar. Só que para isso vocês precisam conhecer os atos normativos. Por isso que no material de vocês eu fiz questão de deixar todos esses atos do INSS digital e nós vamos ver mais alguns ao longo da aula agora à tarde, para que vocês tenham conhecimento e possam fazer essas solicitações. Ok?